Igreja, no domingo passado eu preguei sobre Ezequiel 47, falando sobre santidade e compromisso. Um culto domingo tremendamente pelo mover de Deus. Quantos estavam aqui, digam amém. Eu quero dar sequência hoje, mais ou menos o mesmo assunto, trazendo à igreja a seguinte questão: não deixe o fogo que arde no seu coração se apagar. Você vai repetir depois de mim: não deixe o fogo que arde no meu coração se apagar. Pergunte para a pessoa do seu lado: ainda tem algum foguinho no seu coração? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. É o nosso texto, versículos de 1 a 4. E eu quero conversar com a igreja um pouco sobre esse tema. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Eu quero ler o finalzinho do versículo 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Irmãos e irmãs, eu entendo que Deus tem levantado em cada geração uma nação de profetas. Homens, mulheres, jovens, crianças, pastores e pastoras, cheios da unção e da graça do Espírito Santo. E possivelmente você também já foi convocado para este tempo de Deus em sua vida. Mas, portanto, precisamos estar atentos sobre questões que o Senhor quer mostrar para nós nesta palavra final, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Porque assim como Deus mostrou e falou a Samuel, nós precisamos e devemos também manter viva sobre o altar do Senhor a nossa vida. Devemos manter acesa a chama que arde no altar do nosso coração constantemente. E nós podemos perceber pela leitura bíblica que o fogo é uma prova de que a presença de Deus está por perto. Antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, quanto maior o fogo, maior será a presença do Senhor nas nossas vidas. Quanto mais você busca a presença do Senhor na sua vida, mais você estará pronto, mais você estará apto, mais você estará disponível para exercer e colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem revelado nesses últimos tempos, nesses últimos dias para mim e para você. Invocar a sua presença em nossa vida, irmãos e irmãs, é fundamental para que tenhamos esta unção e autoridade do Espírito Santo em nós. No Novo Testamento nós lembramos a palavra de Jesus, um pouco antes da sua subida para o Pai. Ele chama os seus discípulos e mais um bando de gente que ali estava,
e ele passa uma recordação, ele passa uma recomendação: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Tem momentos na nossa vida, irmãos e irmãs, que precisamos parar, precisamos buscar a presença do Espírito Santo para nos reabastecer a nossa vida espiritual. Porque no mundo em que nós vivemos constantemente, mais e mais, nós temos sido convidados a nos distanciar dessa busca constante da presença de Deus em nossa vida. O texto nos revela, porque havia ausência de luz no templo, também havia falta de servos e servas para realizarem a obra de Deus. O texto diz que era muito rara a palavra do Senhor naquele tempo, naquele período, eram muito raras as visões. Realmente, queridos, é assim. Quando falta a presença do Senhor no altar de nossas vidas, poucos serão convocados, poucos serão os que permanecerão diante do altar. Lembrem domingo, quando eu mostrei a experiência do profeta entrando naquele grande rio. E eu expliquei detalhes do tornozelo, do joelho, dos lombos, e até o momento em que ele não podia mais sentir o fundo. Então ele precisou se deixar ser levado pela água do Espírito Santo. Eu tenho afirmado que muitas vezes a grande questão é que nós nos conformamos com muito pouco. Vivemos numa geração incrédula, numa geração extremamente voltada para os grandes acontecimentos e eventos tecnológicos. Mas continuamos incrédulos, porque não temos essa intimidade, não buscamos essa intimidade com o Espírito Santo. E é interessante, relembrando o texto de Jesus, falando para os discípulos: permanecei na cidade. E logo em seguida, Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 2, acontece exatamente o que Jesus tinha determinado e falado para os seus discípulos. Atos 2 começa a igreja. Atos 2 começa então a manifestação do Espírito Santo, quando o povo estava reunido no mesmo lugar, buscando a Deus, clamando na presença de Deus, 15h. E o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, cumprindo a profecia de Joel, que confirma a palavra do Senhor: naqueles dias derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões, e em toda a carne será manifestada o meu poder. Cumpriu-se no dia do Pentecostes. Queridos, não deixar a lâmpada se apagar é viver uma vida de renúncias, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida de oração, é viver uma vida de jejum, é viver uma vida de amor, é viver uma vida de dedicação à palavra, é viver uma vida de discipulado, é viver uma vida de ganhar almas para Cristo, é viver uma vida de prepará-las para a vida cristã, ensinando-as a ganhar outros para Jesus. Esse é o reboliço do Espírito Santo na vida da igreja. O povo ficou impressionado, os que passavam ali perante aquela casa ficavam impressionados de ver, achavam que estavam bêbados, estavam embriagados do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo era muito forte. O visitar de Deus naquele povo era tremendo, porque falavam em outras línguas e cada um entendia na sua língua materna.
E diz o texto que estava ali pessoas de várias nacionalidades e cada um ouvia as verdades, as maravilhas de Deus falada em sua própria língua materna. Que coisa fantástica! Queridos, onde há a presença do fogo do Espírito, há a presença da palavra de Deus. Pedro, quando toma a palavra, e que vai fazer o seu discurso explicando para o povo que ali estava, o que estava acontecendo, quando ele termina a sua palavra, porque a palavra foi muito poderosa, a palavra foi cheia da unção do Espírito Santo, diz o texto que 3.000 pessoas foram naquela tarde batizadas em nome de Jesus. Como crentes, necessitamos desse ardor promovido pelo Espírito Santo dentro de nós. Coisa linda é ver um novo convertido. Coisa linda é ver um novo crente recém-batizado, que tem experiência com Deus, ele é inflamado. Ele se joga na obra. Ele se dedica ao Senhor. Ele quer estar na presença de Deus, ele participa dos trabalhos da igreja, ele participa de vigília, é um crente que ora, é um crente que faz jejum, é um crente que medita, que lê a palavra. Mas com o passar dos anos, nós vamos permitindo que esta chama comece a ficar muito fraca dentro de nós. E nos acostumamos com uma vida cristã medíocre e sem sal. É necessário, irmãos e irmãs, voltar a buscar o fogo no altar do nosso coração. Somente assim ouviremos a voz do Senhor. Somente assim entenderemos e compreenderemos a vontade do Senhor na nossa vida. Somente assim alcançaremos o êxito em nossa caminhada cristã e em nossa caminhada ministerial. Deus tem sede, Deus tem vontade, Ele continua tendo vontade de se revelar a nós através da sua palavra. Eu desafiei a igreja durante um mês, ler Efésios. São 6 capítulos, se lê em 22 minutos. Todo dia, durante 30 dias. Quantos estão no propósito ainda? Glória a Deus. Efésios resume tudo quanto nós precisamos aprender na nossa caminhada cristã. Quer seja em família, quer seja em sociedade, quer seja no corpo de Cristo. Tudo aquilo que era raro, nesse período em que a palavra de Deus era muito rara, quando há o fogo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, passará a ser presente. O recado de Deus era este: onde Deus está, haverá milagres, haverá sinais e haverá maravilhas. Por que que hoje a igreja não experimenta mais isso? Por que que a igreja não vê milagres? E muitas vezes vemos pela televisão alguma coisa muito preparada e encomendada. Mas no que diz respeito a sinais e prodígios, foi o próprio Jesus que estabeleceu: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome vão expulsar demônios, em meu nome pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não morrerá. Os sinais acompanham a vida do crente. Deixe-me dizer uma coisa para você: milagre não foi feito para crente. Milagre foi feito para que o incrédulo veja e creia. Se não tem sinal, se não temos esse movimento do Espírito Santo em nosso meio, na nossa igreja, o que é que o povo está vendo?
Quando surge alguma necessidade que procura você, ora por mim, meu irmão, eu estou passando necessidade. Você diz, eu vou dar o telefone do meu pastor. Eu vou dar o telefone do presbítero. Eu vou dar o telefone do líder de célula. Eu vou dar o telefone do coordenador de ministério. Meu irmão, minha irmã, Deus está chamando você. É você que precisa colocar em prática aquilo que o Espírito Santo te autoriza. Não tem que chamar ninguém. O poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. Aliás, tem um momento que Jesus fala, um texto até intrigante, quando ele diz, obras maiores do que eu fiz, vocês farão. E eu fico pensando o que é maior do que ressuscitar um morto. Hoje, em século 21, você já viu isso? Você vai para um velório e diz, em nome de Jesus morto, levanta. Em alguns casos é até bom não pedir para levantar. Onde está o milagre? Onde está a essência do mover do Espírito Santo na vida da igreja? Este é o sinal do avivamento para o povo de Deus. Precisamos manter aceso o chamado e assim cumprir tudo o que a palavra nos promete. Sabe, queridos, o grande problema é que nós não estamos sendo fiéis ao nosso chamado. Eu hoje estava em casa me preparando para vir para o culto. E está sendo filmado, vai para a internet, então é bom que eles escutem. Veio ao meu coração sobre essa questão do chamado. As pessoas hoje estão confundindo o que é chamado. De repente, eu estou realizando um excelente pastoreio na igreja. Consigo ter até alguns títulos, alguns não são nem bíblicos, são inventados. E eu consigo ter alguns títulos, e de repente, eu digo, não, agora eu vou ser político. Nós temos até um candidato à presidência, pastor. Minha mão coçou para mandar um bilhetinho para ele. Meu irmão, vá cuidar do seu rebanho. E treine o seu rebanho para serem homens e mulheres comprometidos com Deus, envolvidos na política. Lugar de pastor é no púlpito. Vocês estão me ouvindo aí? Lugar de bispo é pastoreando o rebanho. E a igreja cheia de homens e mulheres, inteligentes, conhecedores da ciência, da letra, mas ao mesmo tempo conhecedores da palavra, para fazerem diferença no mundo em que nós estamos vivendo. Morreu alguém, que foram sepultados os pedaços, tão jovem, que tínhamos até esperança. Se foi. E quando você olha para o panorama, quando você olha para o painel atual, nós não sabemos o que fazer em outubro. Eu levo muito a sério, meu irmão, minha irmã, a questão do chamado. Se Deus te chamou para servi-lo, na igreja, no seu trabalho secular, Ele colocou você ali para ser alguém, para ser uma lâmpada que vai fazer diferença naquele lugar, é porque Ele chamou você. Eu nunca me esqueço uma palavra do nosso saudoso bispo Sila Franco. Foi bispo por 2 anos e meio. Era uma pessoa muito doente e morreu no exercício do episcopado. Ele dizia para os pastores: se você não ouviu, dentro do seu ouvido, o Espírito Santo de Deus te chamar
para o ministério pastoral, não entre, porque você será um péssimo pastor e vai acabar com as igrejas. Isso não é só na vida ministerial. Na nossa vida como membros da igreja, Deus tem chamado você para ser útil à obra do Senhor. E muitas vezes, por desculpas, eu me isolo e não faço nada. Conversando esses dias com o nosso irmão Eli, coordenador de missões. Quantas pessoas se inscrevem no início do biênio nos ministérios? Temos lá uma lista quilométrica, porque os membros da igreja, a Constituição diz que todos os membros da igreja têm que ser inscritos pelo menos no ministério. E quando chega no fim do ano, o líder e uma meia dúzia, ou talvez nem o líder. Por isso que eu disse aqui na igreja e vou repetir, eu não acredito em voluntários. Você pode estar se escandalizando com isso. Eu não acredito em voluntários. Eu acredito em servos e servas. Porque o servo e a serva é aquele que, independente de, ele está à disposição do Senhor. Deus tem falado com você? Quando foi que você ouviu pela última vez Deus falando ao seu ouvido? Há sinais em sua vida e em seu ministério que comprova esse fogo contagiante que Deus tem colocado através do Espírito Santo em você? Caminhando para o final. Se a lâmpada se apagar no coração da igreja, o mundo irá morrer nas trevas do pecado. Jesus estabeleceu a igreja. Quando ele chama o apóstolo não confiável, nosso querido Pedro. Porque, aliás, Jesus tinha um grupo de não confiáveis. Por isso que de vez em quando ele chamava, né, Newton, só 3 à parte. Mas Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois que ele nega, chora, Jesus ressuscita, aparece novamente para os discípulos, chama Pedro, vem cá, no cantinho, vou te perguntar, tu me amas? Tu me amas? E a terceira pergunta, tu me amas mais do que os outros? Então Pedro entende que Jesus perguntou 3 vezes para ele lembrar. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ali no Pentecostes, esse homem rude, esse homem não confiável, esse homem trôpego de fala, cheio do Espírito Santo, abre a sua boca e nasce a primeira igreja com 3.000 membros. Oh, glória! Já pensou aqui, gente? Já pensou, Celiane, se cada culto 3.000? Nós tínhamos que fazer 6 cultos por dia. Isso é possível. O bispo João esteve, bispo emérito da igreja, ele esteve visitando a nossa igreja lá em Coreia, é a igreja do bispo Sun Do Kim. E ele ficou impressionado. O culto foi um culto para 45.000 pessoas. Um coral de 1.200 vozes, uma orquestra filarmônica acompanhando o cântico congregacional. Meu Deus! É só lá que pode acontecer isso? O Espírito move só lá. O Espírito move aonde ele tem acesso e permissão para entrar na minha vida, para entrar na sua vida e fazer diferença aonde nós estamos. Pense,
A única iluminação que o mundo ainda pode ver está em mim e em você. Nós somos a única esperança para aqueles que ainda estão vivendo em trevas. O mundo precisa ver a luz de Cristo brilhando cada vez mais em mim e em você, aonde quer que eu esteja, aonde quer que você esteja. Como você é conhecido no seu ambiente de trabalho? Sabem que você é cristão? Conhecem você pelo seu testemunho de vida, conhecem você por algo diferente que está sendo visível na sua vida. Pense sobre isso. Eu entendo, queridos, que o Senhor nesses últimos tempos dará à igreja a oportunidade de ver e experimentar, antes de Cristo voltar, um avivamento jamais visto sobre a face da terra, começando individualmente com cada pessoa. Eu questiono hoje avivamento de massa, porque tem muito de emoção, tem muito de sensibilidade, porque pode ser aquele fogo maravilhoso na hora, depois se apaga. Mas o verdadeiro avivamento é aquele que começa com a sua experiência diante de Deus, aonde você é visitado por Deus, aonde você é visitado pelo Espírito Santo, algo sobrenatural começa a acontecer na sua vida, e você passa agora a viver uma vida totalmente na dependência do Senhor e para o Senhor. Eu creio que será um tempo profético de grande despertamento espiritual, onde lâmpadas serão acesas e altares ficarão incendiados, e a presença de Deus se manifestará de forma surpreendente na vida da igreja. Barulhada, gritaria, histerismo, isso não é presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo, mudança de vida, mudança de propósito, mudança de caráter. Aí vamos ver a ação do Espírito Santo sendo manifestado na vida da igreja. Se você era um péssimo marido, agora você vai ser um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo pai, um ótimo filho, um ótimo empregado, um ótimo patrão, um ótimo servo, porque o Espírito de Deus está dominando e controlando a sua vida. É muito bonito colocar a máscara ou vestir uma capa e vir para a igreja, e se mostrando um santíssimo, mas quando chega em casa, só a misericórdia de Deus. Estou dizendo isso porque eu sei, eu sou pastor, eu converso com as pessoas. Tenho 37 anos de caminhada no ministério pastoral, só pastor. Eu digo isso também, queridos, porque tenho conversado, tenho visto igrejas, tenho visto congregações, líderes, buscando esse mistério para a sua vida pessoal e para a vida das suas comunidades. Eu tenho falado aqui, vou repetir, enquanto nós, membros da IMEAN 906, queridos visitantes, estou dizendo agora para o povo da casa, enquanto nós, membros da IMEAN 906, não tomarmos uma posição diante do Senhor, uma vida de obediência. Pastor Afrânio ministrou sobre obediência hoje na escola dominical. Uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de ministrar para si mesmo a palavra de Deus. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar insistindo, convidando, e vamos ter tantas poltronas ainda vazias. Mas o dia que este fogo, que esta chama no meu coração, no seu coração, começar a incendiar e atrair outras pessoas,
como já foi profetizado, nós não teremos mais espaço. Agora, meu querido, possivelmente, você pode estar retardando o movimentar, o mover de Deus na vida da igreja. Eu quero trazer essa responsabilidade para mim e para você. O fogo hoje precisa estar dentro de mim e de você. A chama precisa estar abrasando diariamente o meu e o seu coração. Não basta apenas ter uma vida no altar, é preciso manter 24 horas a chama acesa. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O inimigo das nossas vidas, ele não dorme. Sabiam que o diabo não tem sono? Pergunta para a pessoa do seu lado, você sabia disso? Ele não dorme. Mas em contrapartida também a palavra de Deus nos diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel que está velando por nós. E nós precisamos aproveitar isso. O Senhor está velando por nós. E Ele é tão formidável, Ele é tão fantástico, que o salmista consegue expressar, dizendo: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. São instrumentos de Deus a nosso serviço, a serviço da igreja. Meu irmão, minha irmã, creia que Deus tem levantado pessoas que ardem em chamas pelo Espírito Santo. Creia que você vai ser um desses. Você vai ser uma dessas, que será levantado com o coração ardendo. Queridos, a nossa história nasceu em cima de um coração aquecido. Quantos lembram disso? Século XVIII. A história do primeiro avivamento que o mundo tem notícia, começou lá com aqueles dois irmãos. E mais um grupo que foi apelidado de Santos, Clube Santo, porque buscavam a Deus nas madrugadas, oravam, liam a palavra. E Wesley não podia mais pregar na igreja, porque a igreja oficial não permitia, porque ele virou um revolucionário. E ele vai para as praças, ele vai para as ruas, prega para milhares de pessoas e diz: o mundo é a minha paróquia. Você vem aqui para se abastecer, mas a sua paróquia é lá onde você está. É lá no seu ambiente de trabalho, é dentro da sua casa. Por isso, os grupos pequenos, ou células, ou grupos de estudo, como queiram chamar. Por quê? Porque foram os grupos pequenos que começaram a incendiar o mundo. E vieram outros reformadores, cheios da presença e da graça de Deus, que transformaram o mundo. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando que precisa acontecer novamente uma reforma protestante dentro do protestantismo. Porque a igreja chamada protestante, a igreja chamada igreja evangélica, ela se distanciou dos princípios e dos propósitos estabelecidos pela própria palavra de Deus. Falei domingo, igreja ou religião hoje é supermercado, aonde você escolhe em qual você quer ir e compra o produto que você quer comprar. Mas isso não está na palavra. Deus continua buscando e procurando homens e mulheres para serem os seus adoradores e que o adorem em espírito e em verdade. É por aí que passa. Não permita que o desânimo, os ventos fortes, os ventos contrários, nem as adversidades contrariem os planos de Deus para a sua vida pessoal e para a sua vida ministerial. Nós estamos pensando seriamente para 2015 reduzir o número de ministérios na igreja. Até que
a igreja comece a sentir falta. Para que ter tantos ministérios se não se envolvem? A Constituição da igreja diz que tem que ter 5 ministérios específicos: administração, missões, ação social, educação e trabalho com crianças. Tendo esses, está em ordem legal para funcionar. Acho, queridos, queridas, que Jesus está cansado de espectadores. Quando digo eu vou à igreja, quero ouvir um bom sermão, quero ouvir uma boa música. Estou pagando para isso, eu sou dizimista. Se você pensa assim, o seu dízimo faz tão mal para a obra do Senhor. Você tem que vir aqui na expectativa que você veio para servir. Você veio aprender no Senhor. Você veio se abastecer para aguentar 7 dias na semana com tantas lutas e provações. Quando eu digo não gostei dos hinos, não gostei da pregação, para mim estava tudo vazio. Vazio está você. E enquanto você não mudar a sua atitude diante de Deus, o culto será enfadonho, as músicas serão chatas, muito barulho, e quando há manifestação do Espírito Santo, muita gritaria. Sabe quando isso vai mudar? Quando você entrar na onda do Espírito e deixar com que o Espírito Santo aqueça novamente esta chama no seu coração e você volte a ser um homem e uma mulher ousados na presença do Senhor. No tempo de Samuel, a palavra estava muito rara, as visões quase não aconteciam. A lâmpada do templo onde estava a arca do Senhor estava se apagando. Meu querido, não deixe a chama apagar no seu coração. A chama do amor, a chama da misericórdia, a chama do desejo ardente de estar servindo ao Senhor. Não troque as coisas do Senhor por coisas secundárias que não têm nenhum valor. No mundo cristão, o dia do domingo é chamado o dia do Senhor, porque foi o dia em que Cristo ressuscitou, o primeiro dia da semana. Nem isso nós reservamos para dedicar ao Senhor. Pense sobre isso. Eu oro para que o Espírito Santo reaqueça o seu coração. Que você coloque em evidência aquele cântico, né, que nós de vez em quando cantamos na igreja. Quero voltar ao início de tudo. Rever o quê? Rever uma série de coisas e quero voltar ao primeiro amor. Tem muito crente que já está mudando os dentes e que precisa voltar ao primeiro amor. A carta à igreja: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta-te ao primeiro amor. Laodiceia. Só não pode agora depois, você que já tem aí filhos crescidos, netos, bisnetos, olhar para o seu marido ou para a sua mulher e dizer: ah, que saudade do meu primeiro amor. Já era. Foi isso que você escolheu.
Quantos aqui tem mais de 20 anos de membro de igreja? Levante a mão, mais de 20 mil, ia dizer 20 mil, 20 anos de igreja. Seu coração ainda arde, como ardeu no dia em que você disse sim para Jesus. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés.